Vamos lá, aos padrões éticos e estéticos, né, dos seus colegas gregos, a ginástica perdeu o sentido do belo, pensando apenas a formar um prototipo de virilidade. A aspiração humanista, que animava o esporte, ok, contagiou o cenário romano. Estou fazendo só um feedback aqui, ok? A história da educação física em Roma pode ser contada à luz da análise das suas instalações esportivas, que eram realizadas os seus lutas. Tem um pouco né? Algo relacionado à luta, né? Muitas vezes a luta, o Coliseu, gladiadores na época que tinha, era uma ludicidade, o pão e circo. Não gosto de falar muito, que seja conveniente aonde eu estou e seja realista quem eu sou. Aonde você vai? Então, eu vou aonde eu quero estar sobrevivendo. Então, comparando os máximos, e eu falei máximos, construídos no período monárquico, né? Hierarquia, o rei, rainha, até 509 a.C., ali podiam ser acomodados 365 mil espectadores. O anfiteatro, de suas origens já no final do período republicano, 509, ou seja, 27 a.C. Foi idealizado para abrigar festas religiosas e populares. Os mais famosos dentre eles foi o Coliseu, comportando mais de 100 mil pessoas, que coloca bilhões, ou milhões, ou trilhões, mas aqui coloca uma estimativa que depois nós podemos pesquisar, né? Tanto os circos como os anfiteatros representam, sob algum aspecto, a decadência da civilização romana, no período imperial a partir de 27 a.C. Por isso nós estamos na Idade Média hoje, de estatística. Classe média, qual a classe média hoje de fatores? Transformam-se nos locais em que multidões entusiasmadas exultavam com a deprimente exibições dos gladiadores, lutando entre si ou com animais. Esses locais também foram palco de degradantes espetáculos de sacrifícios, ok? Humanos, onde os primitivos cristãos eram devorados por feras. Todo esse contexto fazia parte da política do pão e circo. Então, pode falar muito que os imperadores acariavam a simpatia popular, distribuindo, embora pão e circo, alguns devem lembrar, os campos, né, olhando não só para frente, mas olhando para trás também, de alguns fatos importantes, um retrovisor da leitura e releitura desse feedback que venha nos alimentar fontes de conhecimento, inteligência, sabedoria e outros N fatores que possam nos colocar alimentos para sobrevivermos a cada dia onde estamos, ok? Então, o pão e circo era a maneira, vou explicar aqui, dos próprios o imperador, ou imperadores, não coloco aqui uma hierarquia, tinha um senado lá, mas era uma monarquia. Lá, ou seja, tinha monarquia, tinha os senadores e tinha o rei e a rainha, ok? Embora, tempos atrás, tinha o rei e a rainha, vou colocar um feedback. Aí eles colocaram tipo um senado, mas já tinha um senado bastante tempos atrás. Você lê sobre alguns Marco Aurélio, o filme Gladiador, também coloca fatores interessantes aonde tem os bastidores. Por isso que a palavra treino também significa permanência. A palavra jogo também significa permanência. Agora, que tipo de jogo? Era um jogo, uma luta ali entre titãs ali, luta, colocava leões, animais, diante dos cristãos, né? Cristãos aqui que relacionam a travessia teórica e prática que nos coloca enigmas doutrinários, que o próprio Barbosa fala aqui, que a educação física é uma pedagogia geral. A educação física, aonde você vai? Então,
Há essa representatividade ainda de vagabundos, vadios, não gostam muito de estudar, mas a maioria das vezes estudamos. Ali o pão e circo era o quê? Não é aquela música não tem nada a ver. Uma vez um colega meu citou no lazer. Não citaram ele, não gostaram dele e nem chamaram ele para Enaf, Enarel, eu acho. Ele colocou inúteis, nós somos todos inúteis, inúteis, nós somos todos inúteis. Ou seja, nós só queremos comida, e eu praticamente só quero comida e economia. Para saber, ou seja, como diz o meu próprio avô, que faleceu tempos atrás, em Vitória, Espírito Santo, que ele era saudoso lá da Bahia ou do sertão, não sei se é mineiro, outros lugares aí, sertão, né, lá dos pareceres do sul, do norte, lá, não sei. Perguntas a perguntar, mas isso vai ajudar, nos coloca simpatias populares, distribuindo ou seja, rações diárias. Aí tinha o que? Pipoca, comida, aí depois acabava. Não estou falando que é a Copa do Mundo, não. Copa agora foi o futebol. Não é a Copa do Mundo nem Olimpíadas. Não faz nada, não tem nada a ver o esporte com política. Só com meio de pacificação, não de competição ou divisão. Embora eu já vi jogos acabarem com guerras. Já vi jogos olímpicos, ou seja, fazer aliança com países que os próprios porta-voz gostaram da maneira que os próprios jogadores da nação jogaram. Ou seja, o laço que fala, né? É golaço ou laço? O golaço, vê aqui, ele fala, olha só que ele fala. É importante Horácio. Horácio, ele fala que não é horário. Horácio, apesar, né? Ele fala aqui, ó. Horácio, doce e belo é morrer pela pátria. Horácio. Qual é a pátria? O tempo livre, o horário. O horário com H, horário. É o tempo descansado, o tempo ativo. Mas o Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, ele fala o quê mesmo? Fala que é o melhor capital, é lógico. Tem um trabalho, tem um capital, quer dizer o quê? Que sempre quando você for chefão, não é a música do poderoso chefão lá do Pavilhão 9, não. Aquele que citam direito às ruas, realizações, eu gosto porque cita o Bill Gates, que fala, o pior professor dos campos da morfogênese me explicou o que é o Coliseu e os golpes que aconteceram. Não os golpes de Estado, os golpes que aconteceram no Coliseu. Aonde tinha um Coliseu, tinha algo distinto. Por isso que alguns contam sobre o Máximos, aí, um capitão um espanhol, era distinto entre os outros, pelo movimento. A palavra distinta é o que? Um arremesso que eu faço. Então vai distinguir o meu nome, vai distinguir quem eu sou e a minha pessoa, a minha existência, a minha permanência, algo fenomenal que acontece entre a aliança e quem está diante de ti. Então, ou seja, Pelé, rei, futebol, ou seja, outros homens brasileiros também ligados à MPB, ou seja, música brasileira e outros fatores, a cultura popular, que o próprio brasileiro dá valor. Ele dá valor ao Estados Unidos, o Estado Unido. Então, se o Estado Unido, agora Estados Unidos está difícil, que nós temos dificuldade de ter cooperação. Agora, corporação tá ligado no negócio de religião não, gente. Corporação, né? Eu vou colocar nem a palavra incorporação, depois vai ter outros campos dicotômicos, né? Duelos em palavras. Corporação ligada a empresas, né? Ou seja, empresas diárias. Certa vez eu estava passando ali onde Vila Velha, em Gueberg, onde mora minha mãe, meu pai. Aí tem um prédio ali que não era prédio, ali não tinha um prédio não, ali era um local, não sei se era um poço ou era um local de transporte. Aí eu lembrei ali, eu cheguei a entrar na época que estavam construindo. Não sei quem sabe, era o arquiteto que estava fazendo. Eu cheguei a conhecer na época, eu já atuei em academias e escolas, ok? Cheguei a entrar lá, um dos primeiros a entrar naquele local ali, ok? Ali em Lindenberg, ou seja, depois do Carrefour, quando era o Carrefour. Eu lembro do Carrefour, lembro do Rio de Janeiro, ok?
Vamos lá.